para mim, é uma extensão daquilo que eu faço. E é um trabalho muito de... A minha comunidade é acadêmica. Eu tento fazer do meu trabalho uma extensão até a comunidade. Então, na verdade, eu sempre... o que eu vou falar, na verdade, é um pouco... Talvez eu acho que a Ida já falou. Eu não trabalho com admissão. Eu trabalho muito com os alunos. A Georgetown tem um caráter muito específico. É uma instituição privada. Ela é uma mistura entre liberal arts e uma R1, que é research, que é uma universidade que a gente tem uma carga horária muito voltada. É uma instituição pequena, relativamente. O campus é pequeno, 8.000 alunos, mais ou menos, 9.000. A gente tem um trabalho muito grande, uma instituição jesuíta também, que é uma coisa importante também. A gente tem um trabalho, como todas as universidades, tem um trabalho muito próximo com os alunos. Isso as universidades quase todas têm. Eu acho que quanto menor a universidade, maior essa presença. Então, eu como diretor da área de português, como professor, quando o aluno, isso é mais para os pais ou mesmo para os alunos mesmo, não? Quando o aluno tem uma dificuldade, um problema, às vezes emocional, acadêmico, nós sempre estamos à disposição desse aluno, para ele conversar com a gente e a gente orientá-lo no sentido de procurar alguém, um decano, alguém que o vá auxiliar, porque muitas vezes os jovens estão muito sozinhos, é uma experiência de estudante, é um desafio muito grande. Então, nós como professor, talvez um pouco pelo caráter da Georgetown, é nesse sentido também de apoiar não só academicamente, mas também em termos de emocionais, né, como uma família. Isso é uma coisa muito específica da Georgetown. Em termos de bolsa, acho que talvez os outros professores possam falar mais, porque a minha experiência aqui foi muito mais como estudante de pós-graduação, de mestrado, doutorado. Eu fiz mestrado e doutorado aqui nos Estados Unidos. Por isso eu acho que é super importante falar do ensino de português, de aprender português. Hoje na Georgetown nós temos em torno de 250 alunos de português como língua estrangeira por ano. E muitos alunos que aprendem português, às vezes chegam e eles podem fazer um teste de língua estrangeira e eles podem conseguir um waiver, não? Eles podem saltar uma exigência de língua estrangeira. Isso é uma coisa muito em termos práticos. Um aluno na Georgetown, ele paga por uma aula de 3 créditos, ele paga o quê? $900 por crédito. Então ele pode eliminar uma coisa, o fato de ele falar português, já trazer um certo conhecimento de português desde a infância, ele pode, dependendo da universidade, ele pode se beneficiar disso. Por isso é importante aprender e continuar estudando português. Nós não combinamos, né? Essa é uma coisa na questão linguística. Georgetown, como vocês sabem, os websites das universidades são muito parecidos, tem sempre o Admissions Office, que vocês podem... As universidades, como a Georgetown, também organizam, não? Por exemplo, se vocês tiverem interesse em visitar o campus da universidade, eles sempre têm uns tours de orientação, não um aluno potencial, um aluno que queira conhecer. Eles sempre mostram, tem reuniões com os pais também que queiram conhecer um pouco o campus, saber um pouco da vida dos alunos. Tem uma relação também muito próxima com os alunos em termos das experiências. Georgetown também tem uma coisa, acredito que outras universidades tenham, também, que é um sistema do ex-aluno. Sempre o ex-aluno é muito importante. Quando o aluno quer ir para a universidade, ele faz uma espécie de pré-entrevista com aquele aluno. Então, a nível nacional, eles sempre procuram onde é que está um aluno de Georgetown. Você pode entrevistar esse aluno, que é parte do interesse da universidade em atrair esse aluno. Então, eles fazem uma espécie de pré-entrevista também. Isso é muito importante. O sistema de admissão é uma universidade privada, embora nem muitos alunos americanos também, não, eles vêm com crédito, com empréstimos, não são famílias muito tradicionais e ricas, não, mas são universidades que têm uma variedade muito grande o perfil é variado. Outras bolsas também, não sei se alguém vai falar, mas bolsas de atletas, tem bolsas específicas também, não, que às vezes os alunos podem considerar. Mas uma coisa talvez que seja importante também para a comunidade brasileira são as bolsas no Brasil, além por exemplo, há 2 fundações, a Fundação Estudar, que é super importante, que é uma fundação, uma non-profit, uma ONG no Brasil, que oferece bolsas de ensino na graduação para brasileiros fora do Brasil. E a Fundação Estudar tem todo um projeto na área é uma coisa muito ética, moral. Eles têm toda uma missão no sentido de contribuição, de oferecer uma bolsa mais para um aluno que tem um potencial de liderança e também de voltar e contribuir em alguma coisa para a sociedade brasileira. A Fundação Estudar, vocês podem entrar no site, eles têm toda essa informação. A Fundação Estudar é parte da Fundação Lehman, do
do Jorge Paulo Lema, que é uma figura, um dos bilionários brasileiros super importantes, que tem um projeto muito no sentido de fomentar a educação, pesquisa, divulgação da cultura brasileira fora do Brasil. E a Fundação Lema oferece bolsas também, não só na graduação, mas também na área de mestrado e doutorado, para brasileiros. E aí tem toda essa informação, normalmente é um sistema muito competitivo, existe essa coisa também, como eu disse, não? Fundação Lema, Fundação Estudar, esse compromisso também do aluno, não só usar as bolsas, mas ter uma contribuição. E eles têm áreas específicas, além de ciências, áreas como políticas públicas, saúde, não, que são áreas, educação, por exemplo, que são coisas que o Brasil carece. Então eles priorizam certas áreas. Então eu acho que vocês também vocês podem se interessar por isso. Não sei, acho que é um pouco isso, não deve ajudar. Tá ótimo, tá ótimo. Se vocês tiverem outra coisa também, eu aproveito também, que o meu trabalho também como professor, vocês estão aqui, tem uns alunos na graduação que estão pensando em estudar, fazer graduação nos Estados Unidos. Outra coisa também é pensar em parentes de vocês que estejam se formando no Brasil, que queiram e pensem um dia talvez fazer uma pós-graduação, mestrado e doutorado aqui nos Estados Unidos. Parece ser uma coisa de outro mundo, mas existem caminhos também relativamente fáceis. Se você é competente, se você tem um perfil acadêmico, vocês podem fazer como eu fiz. Eu custeei mestrado e doutorado só dando aula de português. E é uma coisa que é muito comum na nossa área. É mais comum na área de literatura e ensino de português, mas também, dependendo da universidade, se não houver alguém que ensine português, muitas vezes eles contratam um aluno, normalmente de graduação, mestrado, doutorado, para dar aula. Em troca, ele recebe o pagamento da matrícula. Então, uma coisa que esqueci de mencionar é, se cada um de vocês puderem falar também, de onde que você veio a sua formação básica? Eu sou formado em letras, comecei em Viçosa, no interior de Minas, terminei na Federal de Ouro Preto. Aí eu vim para os Estados Unidos para fazer mestrado na UNM, Universidade de New Mexico, em Albuquerque. E o doutorado eu fiz em Berkeley, em literatura latino-americana. Me formei em Berkeley e estou na Georgetown desde 99. Como professor de português, aprendi espanhol, dou aula de português, dou aula de língua, literatura, cultura e dou aula de literatura e cultura em espanhol também. Porque para sobreviver. Para sobreviver. Para sobreviver. Muito obrigada. De nada, obrigado.